Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra aqui no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu vou transmitir a liturgia de 18 de novembro de 2022, sexta-feira, 33ª semana do Tempo Comum. A cor do paramento litúrgico é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei do vosso cativeiro de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 e 14. Oração do dia. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 10, versículos do 8º ao 11. Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come, será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 119, versículos 14 e 24, 72, 103, 111, 131, refrão 103a. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Repitamos: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Este é o refrão. Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque é ela que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Repitamos: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos 45 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Depois passaremos para uma outra reflexão mais apurada, do Antônio Carlos Santini. Então vamos à primeira. É importante a gente ter, quanto mais reflexão, melhor, né? Eu gosto sempre de mais e mais reflexões. Às vezes eu vejo 3, 4, 5. Bem, então vamos lá. Lucas 19, versículos do 45 ao 48. Estou procurando aqui. Lucas 19, do 45 ao 48. Não estou encontrando no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Lucas 19. Não estou encontrando. Não sei se mudaram. Lucas. Eu não sei o que houve, não encontrei. Então vou direto para a reflexão, a liturgia comentada, do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. E começou a expulsar, Lucas 19, versículos 45 ao 48. Neste evangelho, um dos raríssimos momentos em que o Cordeiro de Deus manifesta a cólera dos lobos, nós ficamos muito impressionados quando ouvimos. Por trás de sua cólera está a defesa do sagrado. Jesus vê a casa do Pai travestida em antro de ladrões e executa ali mesmo uma inesperada limpeza, lançando para fora todos os sinais de profanação, animais, moedas, vendilhões. Alguém pode perguntar, como assim? Estes não são tempos de misericórdia? Não é manso e humilde o pastor que se apresenta a Israel? Como entender que, em lugar de acolher, ele se dedica a expulsar? Ora, por certo, a misericórdia não significa uma neutra indiferença diante da infração do maior dos mandamentos, amar a Deus acima de tudo, acima do lucro, acima do negócio, acima das negociatas. O pátio do templo, um espaço intermediário entre o mundo profano e o Santo dos Santos, era um limiar que só os israelitas podiam ultrapassar, proibido aos não-povo. Exatamente esse espaço sagrado fora transformado em mercado, onde se mesclavam os balidos das ovelhas e o fedor do estrume. Também o tinir das moedas, os olhares cúpidos dos mercadores. Na expressão do mestre, ali virou um covil de ladrões. O lugar que devia estar cheio de glória de Deus, entre os arpejos das cítaras e as nuvens de incenso, tornara-se vazio de adoração, vazio de louvor, vazio de glória. Em seu lugar, a ambição, a exploração, a cupidez. Ainda hoje continua permanente o risco de transformar os templos em bazares, trocar o Senhor por ídolos, vender a graça de Deus, fabricar amuletos, trocar o Senhor dos dons pelos dons do Senhor. Ainda hoje há quem vá ao templo à procura de bens materiais, vantagens econômicas, sucesso profissional. Não mais a terra sagrada onde se descalçam as sandálias, mas o supermercado da graça, onde se espreme a divindade para mamar o seu leite. Por tudo isso, é justo indignar-se. Como diz François Trevedi, muitas vezes nós hesitamos em nos indignar, porque nossa cólera arriscaria em fazer voar aos pedaços aos olhos do mundo certa imagem positiva de nós mesmos. E é assim que traidores de Jesus, que será levado à morte pelo escândalo provocado por sua indignação, nós sacrificamos a verdade, a beleza e a justiça
a um determinado ídolo de nós mesmos. E deve ser por isso que às vezes, como naquela carta do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, Deus começa a nos vomitar. Pense nisso. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu me prostrarei diante de teu santo templo. Salmo 138, versículo 2. Agora vamos ao santo do dia. É importante sempre termos aqui a história do santo, porque é um exemplo a ser seguido. O santo seguiu Jesus Cristo, seguiu o exemplo de Jesus. São Frediano é santo do dia 18 de novembro. Vamos à história que eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. São Frediano, santo do dia 18 de novembro. Segundo registros antigos, nasceu na Irlanda em algum período do século IV. Com destino a Roma, saiu em peregrinação, vivendo como ermitão mais tarde em Lucca, na Itália. Monge cristão, o clero local e o povo decidiram que Frediano era cidadão mais indicado para ser bispo. Possuía dotes valorizados para o período. Era enérgico e líder, teve vida de trabalho, oração, penitência e com muita sabedoria em cultura. Sempre muito valorizado pela população tipicamente rural da região, que era castigada por enchentes. Tornou-se bispo de Lucca em 560. O que o tornou conhecido foi o desvio do curso do rio Serquio, que causava enchentes à população rural. Conduziu sua diocese com muito zelo e caridade, sempre cuidou dos pobres, era incansável na busca de esmolas para construir asilos, creches, hospitais, igrejas e mosteiros. O bispo Frediano morreu no dia 18 de março de 588. Em pleno período medieval, para evitar saques por parte dos piratas e invasores, o corpo de São Frediano foi sepultado num lugar escondido, no cemitério da igreja. E ele só foi localizado por acaso, muitos meses depois, durante o sepultamento de uma jovem que quase foi colocada onde era o seu túmulo. Tempos depois, sua obra floresceu na bem antiga e pequena comunidade monástica, os conhecidos cônegos de São Frediano, os quais o bispo Anselmo de Bádio, quando se tornou Papa Alexandre II, indicou para dirigir o mosteiro de São João de Luterano, em Roma. A sua festa ocorre no dia 18 de novembro, data que recorda o translado das duas relíquias no século XI para a atual Basílica de São Frediano, em Lucca. São Frediano, rogai por nós. Bem, no dia 18 de novembro, a igreja tem missa à escolha. Pode ser a missa comum ou a missa com a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Então, o sacerdote vai decidir. Vamos falar então um pouquinho sobre essa dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. A Basílica de São Pedro foi construída pelo Papa Júlio II e pelo Papa Alexandre VI, sobre o túmulo de São Pedro. E a Basílica de São Paulo foi construída a 2 quilômetros de distância do local do martírio de São Paulo, também chamada de São Paulo fora dos muros, porque foi erguida fora dos muros da antiga cidade de Roma. São Pedro e São Paulo são considerados as colunas da Igreja Católica Apostólica Romana. Por caminhos diferentes, os dois terminaram suas vidas com um glorioso martírio na cidade eterna, Roma, sob domínio do imperador Nero. Pedro, condenado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como mestre. Paulo morreu degolado. A Basílica de Latrão, cuja dedicação é celebrada em 9 de novembro, e depois a Basílica Vaticana, tornaram-se o sinal do triunfo do cristianismo. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, anos 314 a 335, e a Basílica de São Paulo pelo Papa Cirício, 384 a 399. Ao lado da Basílica de São Pedro foi construída
foram construídas, melhor dizendo, todas as dependências do Vaticano, onde reside o Papa. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, existe um mosteiro, onde moram centenas de padres beneditinos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai julgar a humanidade. Acabará essa passagem nossa aqui, esse tempo, essa história terá um fim. Haverá novo céu, nova terra. Será o juízo final, a parousia, algo inenarrável, inefável. Não dá para nossa mente comportar como será a vinda de Jesus para julgar de uma vez toda a humanidade. Algo místico, transcendental. A nossa oportunidade de ganharmos a felicidade em plenitude, o paraíso para sempre com Deus, é aqui na terra, nos tornando humildes, ou pelo menos procurando nos tornar humildes. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.